Muito boa noite para você, muito boa noite por estar aqui mais uma vez no canal Paz e Bem, trazendo temas interessantes, temas importantes para a nossa reflexão e podendo fazer esse apanhado envolvendo espiritualidade, envolvendo todas as formas de reflexão, envolvendo a nossa relação com o ser divino com o qual nós cremos, e também trazendo aspectos pertinentes envolvendo temas muito importantes. Nós vamos fazer um misto hoje de momento solidário com o tema do nosso trabalho de hoje, até porque esse tema acaba sendo uma espécie de catarse de alguns pontos. E é por isso que eu preferi, na verdade, chamar duas questões aqui. E chamei caso com sexo, mentiras e videotape, mas pegando aqui transfobia, identitarismo e lacração. Na bem da verdade, a gente tem ainda uma certa dificuldade de lidar com o que seria esse tema. Vou até colocar aqui, que eu, na verdade, eu acabei selecionando alguns materiais para a gente conversar, para a gente poder pensar nesses temas aí de alguma forma, um tanto quanto mais adequadas. Então, com algumas reflexões, nós vamos trabalhando para a gente entender melhor esse tema de maneira adequada. Bom, para começo de conversa, a gente poderia até pensar, mas como no dia seguinte ao nosso programa ocorreu aquela situação infeliz lá no Congresso Nacional, especialmente se tratando da Câmara dos Deputados e se tratando de um determinado deputado cujo nome eu prefiro não comentar, como diria um determinado escritor cujo nome agora me esqueceu, me fugiu à mente, existem deputados federais, existem depufedes. Então, isso poderia ser um caso de depufed. Eu esqueci agora, não sei se foi o Milo Fernandes ou se foi algum outro, um outro crítico das antigas. Mas, a rigor, estamos falando do termo transfobia, que é um termo muito ao nosso, enfim, está bem dentro do nosso padrão dos dias de hoje, e eu creio que aí seja um dos pontos fundamentais e aquilo que acabou ficando muito forte a partir das mensagens que esse infeliz, quer dizer, o mínimo, teve a ousadia de realizar ao vestir aquela peruca, num momento em que eu achei até interessante, eu gosto muito de assistir as. O pessoal pode até me matar agora, mas eu gosto muito de assistir as análises do Rio Costa Pimenta e ver que é um grupo que ainda não tem noção bem de algumas coisas e que é necessário avaliar ou reavaliar alguns pontos, porque falta muitas vezes, e a gente percebe, especialmente em determinadas pessoas da esquerda, a dificuldade de se colocar no lugar do outro. E por mais que defendam causas sociais, e especialmente esse partido merece, por um lado, muito apoio porque tem sido o primeiro a levantar a bandeira para o Lula, foi às ruas, bateu de frente, enxotou o MBL de diversos eventos. Por outro lado, ainda falta alguns pontos, acredito eu, para entender determinados patamares. Da extrema-direita, eu prefiro nem comentar muito, porque, na verdade, a gente entende, de certa forma, a origem desse, dessa forma esquisita de olhar o mundo, nem com o próprio umbigo, mas o que é pior, com o umbigo alheio, porque, afinal, nem a própria causa de defendem, eles defendem a causa de quem não os defende. Então, até começo de conversa, a questão que começou a me incomodar, que eu acho que aí deveria ser a nossa pauta aqui, com um programa que seria fácil não chegar aqui e falar uma meia dúzia de xingamentos a esse Fed, ou fazer alguma outra coisa pior ainda. E aí, por isso que eu coloquei esse nome, lacração também, porque muita gente quer lacrar. E eu via isso muito ainda na época da eleição da Dilma, principalmente, em que uma determinada pessoa fazia questão de pegar o comentário de um determinado pastor muito envolvido em política, mas não com cargo, mas tenta ser um grande influenciador, e sempre colocando alguma invertida ali. Essa é uma das estabelecimentos de forma de lacração. E foi basicamente isso o que tentou fazer esse infeliz. E o que é lacrar?
Na internet, a lacração, lacrar, pode ter significados diferentes, de acordo com o dicionário popular. Originalmente, era considerado sinônimo de arrasar ou mandar bem, uma gíria que é muito adotada até hoje, né, pela nossa comunidade LGBTQIAPN+. Com o passar do tempo, começou a ser usada como se referir a algo negativo, como uma forma de crítica irônica sobre quem promove um discurso extenso de defesa às minorias, e que é muito delicado. Aí até colocar alguns exemplos. O que seria um exemplo positivo de lacrar? Você lacrou muito naquele discurso. Poderia ser usado para dizer uma pessoa que fez um discurso bom, que não pode ser refutado. A festa de hoje vai ser pura lacração. Essa vai ser muito boa. Ou a senhora está lacradora hoje, quer dizer, a senhora está arrasando no mundo. E o que seria o contrário, seria de uma maneira irônica. Nossa, lacrou, hein? Para que tudo isso? Oh, vamos para a lacração, pessoal. Vocês ficam problematizando tudo, que é basicamente o que muitas vezes acontece com algumas pessoas da nossa comunidade. E o termo tem origem no meme, a princípio, da youtuber brasileira Roma Gaga, que é um ícone da nossa comunidade. A G se tornou popular, especialmente essa comunidade, e atualmente é conhecida por causa dos gêmeos lacração, que, inclusive, já até ter usado o mesmo termo fechação, se não sei se eu estou pensando nas mesmas pessoas, mas as gêmeas lacração são parceiras da funkeira MC Loma. Nós temos os gêmeos fechação, criados por uma drag queen, se não me engano, e que tem um perfil muito popular no Instagram. E aí, nesse contexto, a pessoa que lacrou é aquela que não deixa brecha para que alguém coloque defeitos ou tente falar mal. Além disso, o termo também pode ser usado para se referir à vitória sobre outras pessoas, como no caso, ela lacrou com as inimigas, ou seja, ela venceu as inimigas, deixou-as sem ação. E o que mais acontece dentro da extrema-direita é exatamente isso: uma tentativa de lacrar o tempo todo dentro desses movimentos em que eles estão envolvidos. É um grupo muito fechado e não é de hoje, especialmente porque diz que mais ou menos da metade da época do desgoverno houve um silenciamento em que era difícil até saber o que estava acontecendo. Somente pessoas que têm estômago para estar enfiadas nesses grupos conseguem trazer para a gente um pouco do que se passa nesse esgoto, para dizer o mínimo. E eu não estou falando de maneira agressiva, pura e simplesmente por considerar um lixo, mas é tanta forma, como disse a Patrícia Leres uma vez no DCM, que eles tiram lá do seu orifício anal tudo aquilo que é mentira, que às vezes a gente fica cansado de falar as mesmas coisas. E o que é pior, que como o que eles fazem é dentro de senso comum, mesmo que seja uma coisa completamente absurda, como foi aquela vez que eles acreditavam que não era o Lula que tinha assumido, mas que um robô, um clone, e fica difícil até a gente dizer que alguém acredita nessas histórias. Mas, infelizmente, ainda é um grupo grande que acredita nas coisas mais absurdas e abjetas. E podemos dizer que acontece algo muito semelhante quando se trata, por exemplo, da Coreia Popular, mais conhecida de nós aqui no Ocidente como Coreia do Norte. Boa parte das informações que vem de lá são mentiras. E a origem vem de uma rádio que é altamente eficaz nas mentiras, que é a Radio South Asia. Praticamente todas as informações vêm dessa rádio e vêm via CNN, vêm via Associated Press, e todas essas vêm parar na Globo, na Record, na SBT e em todas as outras fontes de informação que costumam comprar essas informações e são serviçais no Império. Por isso que quando a gente incentiva que vocês procurem e participem, colaborem com a imprensa engajada nos movimentos sociais, as empresas de esquerda, como o Mauro está na Fórum, participou também do 247, Diário do Centro do Mundo, Blog da Cidadania, Ópera Mundi, todos esses canais têm a possibilidade de trazer pessoas que vão ser um contraponto a essa mídia hegemônica, que tem apenas um único interesse de colaborar com uma visão completamente enquadrada com o império. Então, é importante que a gente pense
com as nossas próprias mentes, com as nossas próprias visões, sem aceitar tudo que vem do Império como sendo algo lindo e maravilhoso. Não é. É como eles querem que a gente pense, e interfere, inclusive, no modo de informação. E isso acaba influenciando pessoas dentro, inclusive, do campo de esquerda, que acabam concordando com teses do Império. E isso é bastante perigoso. Isso atrapalha a nossa soberania e, vamos ser bem sinceros, mata. Mata e mata muitas pessoas. Seja de fome, seja de não ter acesso a determinados recursos, como acontece com a Venezuela, como acontece com a China, como acontece com o Irã. E, recentemente, a gente tem visto, não vai ser o tema dessa live, mas acontece com países africanos, acontece com outros países também, na Europa, na Ásia. Bom, nós temos, continuando o nosso tema, falando de transfobia, temos aqui, fui procurar um pouquinho sobre possíveis origens. Segundo a Wikipédia, a teórica e autora transfeminista Júlia Serrano argumenta no seu livro Weeping Girl que a transfobia está enraizada no sexismo e localiza as origens da transfobia e na homofobia, que ela chama de sexismo oposicional. A crença de que masculino e feminino são categorias rígidas e mutuamente exclusivas, cada um possuindo um conjunto único e não sobreposto de atributos, aptidões, habilidades e desejos. Cyrano contrasta o sexismo com a oposição ao sexismo tradicional, a crença de que os machos e a masculinidade são superiores às mulheres e à feminilidade. Além disso, ela escreve que a transfobia é alimentada por inseguranças que as pessoas têm sobre as normas de gênero. E foi muito interessante que pouco depois foi divulgado eu até peguei no Twitter da Sarah Wagner York, grande ativista, apresentadora do programa de travesti na TV dos 47, todas as sextas-feiras, um vídeo em que o dito cujo disse que só teria feito sexo apenas uma vez ao longo de 26 anos de vida. E o problema não é ele ter feito sexo aos 26 anos de vida apenas uma vez. Significa que ele demonstrou uma certa insegurança. E eu até comentei no Twitter dela que a gente também não pode esquecer que essas pessoas do extremo-direita estão acostumadas a mentir. Não sabemos se ele mentiu. E se a gente pega o que a Patrícia Leles colocou, mostrando que uma parte das lideranças da bancada evangélica consegue preparar orgias fantásticas em Brasília, ou fora de Brasília, então significa que existe algo muito mais podre no reino brasileiro do que no reino da Dinamarca. E aí continua, e aí quer dizer, pode ser que tenha sido coerente, tenha sido verdadeiro, mas até que se prove o contrário, infelizmente, não posso acreditar nessa inocência. Mas continuando. Outros autores de direitos de transgêneros argumentam que uma parte significativa da origem sexista ou positiva da transfobia, e especialmente das formas que incitam a violência contra pessoas transexuais, está ligada a alegações psicológicas de diferença entre a sexualidade feminina e a sexualidade masculina nos mecanismos de proteção do cérebro. Estes autores argumentam que a suposição de que a sexualidade aceitável dos homens é baseada na excitação sexual específica da categoria, embora se afirme que o comportamento sexual aceitável das mulheres seja devido ao baixo desejo sexual, especialmente as maiorias das inibições sexuais. Alegam que as pessoas transexuais não têm sistema de segurança no cérebro e são criminosos sexuais. E recomendam informações sobre falhas nos estudos que afirmam mostrar tais diferenças sexuais, incluindo a possibilidade de que o medo de ser supostamente excitado possa impedir mais homens do que mulheres de participar de estudos de excitação sexual como remédio. Ou seja, um absurdo completo. A autora e crítica transgênero George Norton acredita que a transfobia é uma extensão da homofobia e da misoginia. Ela
argumenta que as pessoas transgênero, como gays e lésbicas, são odiadas e temidas por desafiar e minar as normas do binário de gênero. Norton escreve que o transexual homem-mulher incita a transfobia através do seu desafio implícito à divisão binária de gênero, da qual depende a hegemonia cultural e política masculina. Eu acho isso bastante delicado. Foi interessante trazer esses debates porque a gente tem ainda um pouco mais de profundidade para a gente trazer e que causa impacto diante daquela situação que, de repente, há 30 anos atrás, poderia ser algo a princípio natural. Mas da maneira como foi abordado, especialmente no Dia Internacional da Mulher, e quero dizer que a transexualidade seria uma ameaça à sexualidade feminina, é, no mínimo, incoerente e burro. Mas, infelizmente, nós temos algumas radicais feministas que concordam com essa tese. Então, por isso que às vezes é tão complicado a gente poder trazer esses temas e que, na verdade, necessitariam de um debate. E, novamente, aquilo que, dentro do âmbito da espiritualidade, nós precisamos desenvolver, que é a alteridade. Trago para vocês as palavras de uma grande ativista já falecida, chamada Hannah Suzart, que eu tive a oportunidade de conhecer e que guardei essa lição comigo. Uma coisa é você olhar no espelho e, de repente, olha, estou com umas manchinhas no rosto. Minha pele não está mais tão esticada quanto era há uns 20 anos atrás. Afinal, já estou com 42. Mas outra coisa é você se olhar no espelho e não se reconhecer. Você olhar para o seu corpo e ver que não é aquilo que você imagina, que você sente. Aqui uma cirurgia, uma maquiagem pode disfarçar, mas um corpo, um órgão sexual, inclusive um órgão. E quando a gente trata de sexualidade, a gente está falando de algo que envolve funções vitais. Não se trata apenas da reprodução, se trata de hormônios. Trata-se de até uma forma de identidade própria, porque afinal, nós temos no nosso corpo um reconhecimento. Você olhar para o seu corpo e sentir ódio por uma determinada parte do corpo. Eu não sei o que é isso. Nesse ponto, eu sou uma pessoa cisgênero, mas algumas pessoas trans passam por isso. E é por isso que o tratamento existe, para que as coisas comecem a se organizar. E é por isso que há todo um amparo e todo um trabalho multidisciplinar para lidar com essa situação que não é fácil. Você se olhar no espelho e não se reconhecer, isso é muito difícil. E é por isso que tem tantos casos de suicídio, é por isso que tem tantos casos até de piração envolvendo essa parte da sexualidade. Então, o que falta muitas vezes em diversas ativistas é exatamente isso, se colocar no lugar do outro. A gente nunca vai deixar de lado que a justiça social é parte desse processo. A gente quer a justiça social, mas a justiça social também envolve o saber o que se passa com cada pessoa. E o cuidado que a gente tem é que quando a gente faz um discurso que acaba colaborando com a transfobia, a gente afasta pessoas da comunidade LGBTQIAPN+, do nosso campo. Então é preferível, muitas vezes, nem não falar, mas a gente saber como falar, o que falar, para não afastar. A gente acolher. Porque a direita não acolhe. Ela usa as pessoas como campo. Não é à toa que tem tantas séries agora trazendo esses temas. Nós temos temas porque isso dá dinheiro. Não é simplesmente pensando no bem-estar e no bem da comunidade. É o famoso pink money, como algumas pessoas falavam há algum tempo atrás. Então, esse é um cuidado que as pessoas, especialmente lideranças institucionais de esquerda, precisam levar em conta. Você acolher esse agrupamento discriminado por milênios, e até podemos dizer que temos cerca de 50 anos em que houve a determinação, a definição do que é a identidade de gênero, afastar essas pessoas é um crime que a gente comete. Assim como outras pessoas e outras formas de sexualidade que a gente vem descobrindo.
Passando para um outro site, todoestudo.com.br, dentro da área da sociologia, também procuramos ver as causas da transfobia. Eles colocam principalmente a questão do preconceito estrutural, refere-se à desqualificação da pessoa trans com base em valores e ideais da vida heterossexnormativos. Tais valores configuram as normas da inteligibilidade, pelas quais a realidade e as relações não são entendidas, significadas e qualificadas. Assim, esse tipo de preconceito se manifesta quando apenas expressões do ideário heteronormativo e cisgênero são qualificadas como adequadas, pois com isso julga-se como inadequada toda expressão da individualidade entendida para além desse ideal. E assim como foi colocado, essa questão estrutural é muito séria. Nós temos realmente uma heterossexualidade muito forte na nossa sociedade. A ponto de a gente, inclusive, quando foi definido pelo Lula, lá no início do ano, que o CPF se tornaria um documento nacional, nós esbarramos num problema sério, que é que a Receita Federal não reconhece, por exemplo, as pessoas intersexo como uma espécie de terceiro sexo. Nós precisamos realmente fazer uma definição melhor para acolher pessoas que nascem nessas condições e que não são enquadradas nem como homens nem como mulheres. E não estamos falando ainda de pessoas trans, por simplesmente. Isso já é uma coisa mais recente, profunda, que depende também do desenvolvimento da pessoa e percebermos se é uma pessoa cis, se é uma pessoa trans. Estamos falando de pessoas que, desde o nascimento, terão que esperar o momento de eclosão hormonal para definir exatamente se elas vão fazer uma opção por um dos sexos ou se vão permanecer como pessoas intersexos, como tem sido atualmente a principal orientação para lidar com esse fenômeno, com essa situação, com essa condição em que algumas pessoas nascem. Então, isso já dificulta muito quando se vai tratar desse ponto. Continuando, falta de conhecimento. A desinformação é uma das principais vias para a reprodução de padrões e comportamentos transfóbicos configurados pelo ideário da chamada heterossexnormatividade. Ao não entender a expressão identitária de uma pessoa trans, a pessoa desinformada qualifica como estranha ou errada. Com isso, mesmo que não haja intenção consciente, a pessoa reproduz o conhecimento transfóbico, exercendo e, por vezes, legitimando a violência inerente a esse comportamento. E aí agora vem um ponto que envolve o nosso lado de espiritualidade. Grande parte do preconceito sofrido pelas pessoas trans está relacionado ao dogmatismo religioso. Isso porque a postura dogmática pode assumir uma postura intolerável frente aos questionamentos de valores e crenças pessoais gerado pelo estranhamento ao outro, pelo confronto com o diferente ou o desconhecido. Eu já colocaria um pouquinho diferente. Não seria o ponto de confronto com o diferente ou desconhecido. É você trazer um padrão que não foi colocado da maneira, não diria correta. Podemos lembrar que esses textos têm mais de 2000 anos, alguns têm muito mais de 2000 anos, mas falamos de padrões que foram impostos por grupos que impuseram determinados textos como sendo a verdade absoluta. Isso certamente não foi na base da camaradagem nem do convencimento. Pode ter sido muito bem feito na base da espada ou de alguma outra arma. Mas certamente foram impostos porque a quem estava no comando foi colocado o poder de impor e de se impor àquele grupamento. E aí, continuando. Assim, quando associados aos discursos religiosos, essa postura tende, portanto, à objeção radical dessas pessoas, qualificando-as como desvios da normalidade e, desse modo, violentando as suas individualidades. E aí entra um ponto bastante delicado. É necessário que haja uma revisão de como lidar com isso. Os estereótipos também. Estereótipo diz respeito a um conceito ou imagem preconcebido, padronizado e generalizado. Nesse caso, trata-se do estereótipo de gênero e de como limitam as formas de expressão das diferenças constitutivas das particularidades de cada indivíduo. Assim, quando
suas autodeclaram suas expressões identitárias, a diferença em relação aos estereótipos masculino e feminino heterocis normativos faz com que sejam consideradas erradas e tenham suas identidades negadas pelo outro. E, claro, isso se deve ao binarismo que é imposto para a sociedade, inclusive, podemos dizer que Freud explica, mas até porque a boa parte da teoria dele, pelo que eu me lembro, tinha essa base do pênis e a ausência do pênis, mas a gente sabe que hoje os estudos de gênero, os estudos de sexualidade são bem mais profundos com relação a isso. E quanto mais se conhece o interior do ser humano, mais entendemos que o negócio é bem mais profundo. E que, além das dificuldades, muito além da prática sexual, estamos falando de questões de vivência, do dia a dia, de comportamento, de lidar com o mundo. E quando a gente fala do diferente, não podemos esquecer que todos nós somos diferentes entre nós. Mas é claro que há determinados padrões que, na verdade, encadeando essas causas todas, acaba trazendo esse aspecto da transfobia. O último tópico que esse site colocou é estigma e discriminação. Dizem respeito à forma pejorativa e negativa como pessoas trans são vistas em frente à sociedade, principalmente as transexuais e travestis. Isso porque elas são mais suscetíveis às condições socioeconômicas e psicológicas desfavoráveis. Assim, constitui-se uma negatividade que se manifesta sob a forma de barreiras que limitam o acesso dessas pessoas a direitos básicos de existência, como saúde, educação e moradia, caracterizando uma violência às suas cidadanias. E, novamente, trazendo de volta a Hannah Suzarte, ela fala uma coisa fundamental. Eu, homem gay, cis, posso sair por aí e não chamar atenção. Eu não preciso de me cá. Eu posso estar numa situação de uma voz firme, assim, imposta. Isso são formas que, muitas vezes, artifícios, que muitas de nós usamos para sermos aceitos ou sermos tolerados dentro de um ambiente que nós sabemos que vamos encontrar pessoas que nos discriminam. Ou seja, muitas vezes a gente, de boca fechada, passa despercebido. Mas uma pessoa trans, especialmente travestis, não passam assim despercebidas. Não passam. São pessoas que chamam a atenção de alguma forma. Então, você sair à rua e voltar para casa sem sofrer nenhuma forma de violência, seja verbal ou física, é um milagre. Você se sentir à vontade numa comunidade, na rua, é muito difícil sendo uma pessoa trans. Esse é o desejo de cada uma pessoa, poder se voltar, assim como acontece com mulheres. Você sair à rua, o risco de sofrer algum abuso, isso são formas que precisamos levar em conta para não cair nessas condições. Então, quando a gente fala nesses pontos, não estamos falando de lacrar, estamos falando de um ponto que aí eu concordo com a Jodie Norton, a partir desse ponto, que seria a misoginia. E de acordo com a Wikipédia, a misoginia vai, muito longe. Na Grécia Antiga, no livro City of Socrates, an Introduction to Classical Athens, ou seja, Cidade de Sócrates, uma apresentação à Atenas clássica, J.W. Roberts argumenta que, ainda mais antiga do que a tragédia comédia, a tradição misógina na literatura grega, que remonta pelo menos a Hesíodo, e tanto em Ésquilo quanto em Eurípides, encontra-se uma visão padrão, que a mãe não faz mais do que receber e criar a semente do pai. A mais antiga, longa e completa passagem vem de um tratado moral conhecido como Sobre o Casamento, lá dos anos de 150 antes da nossa era, do filósofo estoico Antípatro de Tarso. Ele argumenta que o casamento é a base do Estado e considera que se baseia num decreto divino, apesar de estarmos falando de uma cultura politeísta. Ele usa o termo misogonia para descrever tipos de escritos
que o trágico Eurípides evita, afirmando que ele rejeita o ódio às mulheres na sua escrita. Ele então oferece um exemplo disto citando uma peça perdida de Eurípides em que os méritos de uma esposa obediente são elogiados. O outro sobrevivente à palavra grega é por Crisipo de Solis, em um fragmento de outro escrito sobre a feição, citado por Galeno em Hipócrates sobre a feição. E aqui, nesse ponto, a misogonia é o primeiro item de uma pequena lista de 3 desafetos: mulheres, misogonia; vinho, misonia; e humanidade, misantropia. O argumento de Crisipo é mais abstrato que o de Antípatro, e Galeno cita a passagem como um exemplo de uma opinião contrária à sua própria. O que está claro, porém, é que ele agrupa o ódio às mulheres com o ódio à humanidade em geral, e até mesmo o ódio ao vinho. Era a opinião dominante de sua época que o vinho fortalece o corpo e a alma da mesma forma. Então, Crisipo, tal como seu companheiro histórico Antípatro, vê a misoginia negativamente, como uma doença. Não gostar de algo que é bom. É questão de emoções conflitantes ou alternadas, que era filosoficamente controversa para os antigos escritores. Ricardo Salles, nada a ver com a tal Depufed, tá, gente? Sugere que a visão histórica geral de que o homem pode não se alternar entre filoginia e misoginia, filantropia e misantropia, mas será solicitado a cada um pelo outro. E aí, vemos para Aristóteles. Acusado de misoginia ao escrever que as mulheres são homens imperfeitos, diferente de Hipócrates, ele via semelhança entre os corpos femininos e masculinos, acreditando que as mulheres eram como homens, mas apenas com os órgãos genitais internos em vez de externos. A mulher era como se fosse um macho deformado. Aristóteles acreditava que o problema com as mulheres era que a mulher é mais fria, tem o sangue mais frio que os homens, o que as impedia de cozinhar o que comiam para ser transformado em sêmen. Em vez disso, a mulher menstrua para se livrar do excedente consumido. Gente, é que as pessoas pensarem o mesmo hoje, mesmo com todo o conhecimento biológico que já foi trazido. Continuando. Também, diferentemente de Hipócrates, ele acreditava que a menstruação era um momento difícil e não saudável para as mulheres. A falta de calor também significava que as mulheres não poderiam ser tão inteligentes quanto os homens, o que fazia acreditar que a estrutura social grega, que mantinha as mulheres sob o estrito controle masculino, era justificada pela anatomia feminina. Para Aristóteles, uma criança era produzida apenas a partir da semente do macho, e que a mulher era um recipiente passivo, no qual a semente era plantada e o prazer da mulher durante o ato sexual era irrelevante. Que horror, gente. Misógino também encontrado no grego misogones, em Gipnosofistas e em Vidas Paralelas de Plutarco, onde é usado como título de Héracles na história de Focion. Foi o título de uma peça de Menandro, que sabemos do livro 7, sobre Alexandria, do volume 17 da obra Geografia de Estrabão, e citações de Menandro por Clemente de Alexandria e Estobeu, que se relacionam ao casamento. Menandro também escreveu uma peça chamada Misomenos, ou O Homem por Ela Odiado. Outra peça grega com um nome semelhante, Misogynus, ou O que Odeia Mulheres, é relatada por Cícero em latim e é atribuída ao poeta Marco Atilo. Ele relata que os filósofos, Cícero relata que os filósofos gregos consideraram a misoginia como causa da ginofobia, um medo das mulheres. Olha que o negócio vai longe. A forma mais comum da palavra odiador de mulheres é misogonaios. Enfim, temos outras menções em Fílon, em Ptolomeu, em Alcifrão, e também na antologia de Védios Vades e Princípios de Damásquio. Enfim, nós temos aí diversas coisas aí delicadas. A gente acaba pegando também um problema dentro de outras doutrinas
mas para não ficar muito longo, o vídeo já está ficando um pouco longo, a gente tem isso muito forte. A gente pode depois nos dedicar melhor a falar sobre isso, já que o tema hoje é mais voltado para as questões da transfobia. E para mim, como eu já aprendi também, me lembro de um curso que eu fiz chamado Gênero e Diversidade na Escola, em que realmente essa questão da misoginia era muito forte no sentido de demonstrar que inclusive, a homofobia, homotransfobia, como a gente também coloca aqui, tem bases na misoginia. E aí, pegando no site Politize, uma breve análise do material artístico e intelectual produzido ao longo dos anos, é possível observar a forte influência dos traços culturais misóginos, machistas e sexistas na civilização ocidental. Conforme pontuado pelo historiador e professor Leandro Carnal, durante uma palestra realizada em 2017 pela comemoração ao Dia da Mulher, as estatuetas de Vênus de Willendorf e Vênus de Milo, ou a pintura Vênus e Marte de Botticelli, demonstram que os artistas supervalorizaram o corpo e a estética feminina, uma ideia que foi construída durante a antiguidade. As bases sociais, políticas e econômicas ocidentais foram estabelecidas na Grécia Antiga, cujo sistema sociopolítico delegava à mulher uma posição secundária. No período homérico, a unidade básica da sociedade grega era a genus, um sistema familiar que se caracterizava pela máxima autoridade concedida ao pater, patriarca da família, que ao falecer tinha seus poderes político, social, religioso e econômico transmitidos ao filho mais velho. Entretanto, no fim deste período, a população cresceu e a economia, essencialmente agrícola, decaiu. Houve, assim, a desintegração das comunidades gentílicas e o surgimento das cidades-estado, ou polis gregas, onde foi reiterada a ideia da soberania masculina. Neste contexto, surge o termo que definiria a base psicológica dos comportamentos masculinos nocivos em relação às mulheres. Oriunda da união entre os termos mísel e gine, cujos significados são, respectivamente, mísel, ódio, e gine, mulheres, da ginecologia, a palavra misoginia é usada para definir sentimentos de aversão, repulsa ou desprezo pelas mulheres e valores femininos. Daí a associação que muitas vezes nós fazemos, de, por exemplo, é homossexual, então ele é passivo na relação. Então, o ato de ser passivo na relação se coloca como se fosse uma mulher. Então, não há, é incrível que até hoje, mesmo com toda a informação, não há a noção de que dentro da comunidade LGBTQI+, especialmente dentro da comunidade gay, os homens podem ser ativos, podem ser passivos, sejam eles cis, sejam eles trans. E o que é mais interessante, que inclusive héteros podem ser passivos. Pode também pegar um outro dia nesse momento, e muitos o são realmente, especialmente por isso que se procuram relações com travestis, exatamente porque muitos deles querem ser passivos na hora da relação sexual. Algo que muitas vezes ou não querem, não tem vergonha de conversar com a parceira para fazer alguma coisa diferente para apimentar a relação. É um negócio bastante delicado. E aí ficou faltando um ponto para a gente poder trazer aqui, que é você ter feito nisso, foi para o fim, e faltou falar da questão do meio, que era a questão do identitarismo. Esse é um do ponto muito delicado, e a gente não consegue falar de maneira também. Eu me lembro que eu gosto muito dele Jabu, quando ele coloca que a gente deveria deixar de lado o termo identitarismo e colocar um termo, ou como termo base, o pautas humanitárias. Porque essa realmente é a relação. É aprender a lidar com essas diferenças fundamentais, sabermos respeitar essas peculiaridades. E aí é que entra esse ponto que nem sempre é fácil de a gente pegar. Política identitária ou identitarismo se refere, de acordo com a Wikipédia, a posições políticas baseadas em interesses e perspectivas de grupos sociais com os quais cidadãos se identificam. Políticas identitárias visam moldar ações e agentes públicos e privados para que determinados grupos tenham suas reivindicações atendidas e ganhem visibilidade sexual. Tais grupos podem se formar a partir de uma grande quantidade de sinais de identidade, como idade, gênero, orientação sexual, religião, classe social, etnia, raça, língua, nacionalidade. Hoje, como a gente está falando aqui, estamos falando da identidade de gênero.
E aplicações contemporâneas da política de identidade descrevem como povos de raça, etnia, sexo específicos, identidade de gênero, orientação sexual, idade, classe social, classe econômica, deficiências psicomotoras, educação, religião, língua, profissão, partido político, status de veterano e localização geográfica. Esses rótulos de identidade não são mutuamente exclusivos, mas são, em muitos casos, combinados que em um ao descrever grupos hiperespecíficos, um conceito conhecido como interseccionalidade. Então, é um dos pontos que a gente precisa realmente lidar, que, além de tudo, temos também essa questão da interseccionalidade. E o movimento identitário, de acordo com o site Politize, nasce de grupos sociais formados por pessoas que compartilham aspectos da sua identidade e possuem interesses, demandas, perspectivas comuns. E, para a gente não ficar repetindo, a gente pode colocar aqui um pouco dessa história. O movimento identitário nasce da expressão Identity Politics, ou políticas identitárias, criado por um grupo feminista estadunidense chamado Combahee River Collective, dos anos 70. Era um movimento de mulheres negras e lésbicas que não se sentiam representadas pelo movimento feminista, predominantemente branco, em suas demandas específicas. Elas fizeram um manifesto que dizia basicamente que acreditamos que a política mais profunda, principalmente, potencialmente livre, vem da nossa própria identidade, ao invés de lutar pelo fim da opressão de outros. Ainda no manifesto, os representantes do grupo garantem que não existe separação entre suas distintas características identitárias como grupo, já que denunciam opressão sexual radical e de classe de igual forma. Assim, ao mesmo tempo que lutavam contra o racismo, também confrontavam seus companheiros progressistas homens negros em relação às suas atitudes sexistas. As pautas identitárias ganharam destaque nos últimos anos graças à repercussão com grupos como Occupy Wall Street, Me Too e Black Lives Matter. Cada uma dessas manifestações representa grupos marginalizados ou minoritários, que, através da organização e difusão pelas redes sociais, conseguiram chamar a atenção para os problemas que enfrentam. E, diga-se de passagem, a gente teve como consequência, por conta de tudo isso, né, a gente teve aí essa questão do Trump e também a questão do Bolsonaro aqui no Brasil. No Brasil, o identitarismo, de acordo com o site, começou a repercutir graças a esses movimentos globais e ganhou força em 2018, com as eleições e os debates políticos levantados naquele momento. As críticas ao identitarismo dizem que este gera segregação entre pequenos grupos que, ao invés de separar suas lutas, deveriam se organizar de forma mais massiva, já que compartilham interesses em comum. Marcel Coelho, que é editor do canal trabalhista Sol de Outubro, explica como as pautas identitárias não deveriam se desconectar da luta de classe. A história testemunha a tentativa bem-sucedida em desagregar grupos de interesses comuns, confrontando-os através de pequenos privilégios oferecidos a um dos lados e minando suas forças contra o inimigo comum, nesse caso, os patrões. Ele explica, inclusive, que as lutas de indígenas, comunidade LGBTQIAPN+, mulheres, negros e trabalhadores, são específicas, mas também comuns e interseccionais, já que possuem uma raiz em comum, a desigualdade social. Por que a gente nunca pode deixar isso de lado? Mas quando a gente vê pessoas do nosso lado criticando que as pautas específicas são esquecidas, a gente passa também a afastar. E aí o risco é aquilo que eu falei no início. É você jogar no copo dos patrões, dos capitalistas, justamente a chance, porque afinal, inclusive isso é usado como forma de mostrar que eles são bonzinhos. Na verdade, não são. Até porque temos alguma grande executiva trans num desses grupos grandes por aí, até estamos tendo uma ou outra representante. Mas basta ver, por exemplo, nas maiores emissoras de comunicação, quantas pessoas trans, quantas pessoas negras, quantas pessoas portadoras de alguma forma de deficiência estão nessas posições de destaque. Você sempre vai encontrar homens héteros cis brancos. Muito raramente você vai ter uma pessoa que não se configure nessas qualificações. E aí, quando se dá, o dinheiro abre espaço. Não podemos nunca nos esquecer. Uma das primeiras pessoas que abriu espaço
na televisão para travestis foi Silvio Santos. Cadê essas travestis ali no programa fazendo alguma coisa efetiva até hoje? Abriu um espaço para ganhar dinheiro ali. Acabou o momento, acabou. Esse é o problema de quando a gente também não abre as portas para ouvir, para se colocar no lugar. Continuando. Outros críticos concordam com essa visão de que a política identitária pulveriza as questões sociais e separa grupos, que poderiam caminhar lado a lado em suas reivindicações. E aí, a Carolina Maria Rui, jornalista e coordenadora do Centro de Memória Sindical, um artigo do portal Brasil de Fato, diz o seguinte: hoje a pauta identitária interdita o debate político e seu discurso sectário e conceitual se afasta de um diálogo popular. Eu tenho minhas reservas quanto a essa visão, porque eu creio que isso deve sim ser colocado em pauta, e eu acho que não tem como a gente desconectar. E o que falta muitas vezes é essa visão que deveria ser um pouco mais debatida. Eu acho que falta debate, e também, como eu falei, se colocar no lugar do outro. Ela também afirma que as políticas identitárias são mais comuns entre a classe média dos centros urbanos, porém, estão afastadas da população em geral, e esse afastamento explicaria por que o povo acaba encontrando o acolhimento em políticos como os já citados, que eu vou preferir não mencionar. Ela ainda diz: dissociar a luta de classes do ativismo social faz que os militantes não se identifiquem como trabalhadores, criando uma barreira entre uma militância seleta, que se vê como vanguarda, e o povo. É até interessante falar nisso, porque eu acompanho também, apesar de hoje estar no Candomblé, eu continuo ainda muito ligado e me interessa muito pelo Jesus histórico. E o André Chevitarese, que para mim é o maior especialista em Jesus histórico do Brasil, ele coloca um ponto muito interessante. Quantas vezes no cristianismo você lembra que esse grupo cristão estava sob o Império Romano que perseguia? A gente muitas vezes esquece isso. Por mais que se tente trazer, o pessoal esquece que ali estava o Império Romano, que quem comandava, inclusive, o Império Romano era considerado um deus. O César era considerado um deus. Então, a gente tem aí nuances que muitas vezes escapam quando as pessoas vão trabalhar e as questões e fazem uma coisa que é um fundamentalismo muito complicado, que é pegar a Bíblia e abrir ao léu, sem olhar essa questão histórica. E aí é usada para oprimir e para fazer essas questões aí bastante delicadas quando a gente trata aí desse assunto que é da transfobia, a gente pode até colocar aqui a homofobia, e que foi usada, inclusive, para colocar negros como cidadãs, nem como cidadãs, né? Uma situação ainda absurda. E, curiosamente, a gente vê tantas pessoas negras dentro de comunidades cristãs. Mas, enfim, não estamos aqui para criar o ódio, nem falar de cristofobia, nem dizer que estamos incentivando cristofobia, muito pelo contrário. A gente quer uma reflexão melhor sobre esses pontos, para não haver mais tantas manipulações como estão acontecendo ainda, utilizando a Bíblia como arma. Continuando aqui. Em 2022, alguns políticos têm se pronunciado sobre identitarismo de forma negativa. Alberto Cantalice, membro do Diretório Nacional do PT, escreveu em seu Twitter em janeiro de 2022 que o identitarismo é um erro, uma pauta criada por ativistas dos Estados Unidos e que não tem similaridade com questões brasileiras. É a velha da vida colonizada que permeia setores progressistas. Confunde a questão central com a desigualdade e se divorciam da realidade do povo. O prefeito João Campos, do PSB, do Recife, também disse que os problemas e as soluções do Brasil não estão nessas pautas puramente identitárias ou ideológicas. Essas falas demonstram uma ideia que vem ganhando força em setores de esquerda, de acordo com a pessoa que escreveu esse texto. Eu teve aqui Regiane Folter. Isso foi publicado em 17 de outubro de 2022. E ela coloca aqui que assume para ganhar as eleições, debate deve priorizar assuntos mais gerais. A outra visão é que defende o doutor em ciências políticas Luiz Fernandes,
que diz que a agenda identitária é válida, que discriminações de raça, gênero, identidade sexual e outras são geradoras de desigualdade. Porém, para ele, o Estado deveria se limitar a proteger a liberdade dessas pessoas, sem colocar a pauta no centro da agenda política. Desta forma, não estaria promovendo comportamentos sociais que não são aceitos pela maioria. A consequência é a criação de divisão social e a rejeição a partidos de esquerda por parte de parcelas da população, que a princípio estariam dispostos a apoiar políticas progressistas, maior acesso à educação e saúde públicas, por exemplo, mas que não toleram o estímulo a comportamentos que consideram imorais, como é o caso de pessoas religiosas que consideram que a homossexualidade é um pecado, como essa pessoa disse no jornal, ou como disse não foi agora, eu acho que não sei se foi o Miro, o Otávio Borges, se foi uma outra pessoa lá do Sul, que seria o ex-jornal Gazeta do Povo. Enfim. Em outra nota, então, similar, doutor em filosofia comunista da revista Cult, Wilson Gomes, se questiona se a esquerda identitária precisa decidir o que disputa no campo político, se quer ganhar eleições ou se quer simplesmente vencer o campeonato de superioridade moral. Ele comenta como grupos conservadores se utilizam do discurso identitário para se aproximar dos eleitores que se sentem rejeitados ou satanizados pelos grupos identitários. E aí ele explica: o que o bolsonarismo vendeu foi a ideia de que você é cis, branco e hétero. A esquerda, os comunistas, os direitos humanos, os petistas, lhe farão arrastar correntes para sempre. Farão políticas públicas para transferir seus direitos para as minorias preferidas. Não reconhecerão seus méritos e valores e ainda destruirão a sua imagem. Assim, transferem para todo mundo um poder impossível, né? Coisa que, se fosse possível fazer isso. Já do outro lado, pessoas filiadas aos partidos de esquerda, especialmente mais jovens e adeptos do movimento negro, LGBTQIAPN+, feministas, estão em desacordo com essas críticas assim. O Rui Falcão, que é deputado federal e ex-presidente do PT, afirma que as pautas identitárias não podem ser minimizadas, porque estão intimamente conectadas com as desigualdades sociais. Ele disse o seguinte: são lutas pelos direitos civis, não são lutas de minorias, porque somadas a estas ditas minorias, são a maioria na sociedade. Se contar a população negra, por exemplo, é maior que a população branca, parda e oriental. Então, o partido que quer transformar e construir o socialismo tem que tratar todas essas questões. Sua preocupação é de muitos representantes dos movimentos identitários é que a simples mudança de poder econômico não resolva questões como racismo ou machismo. A gente vivenciou isso, e vivencia ainda hoje. E o próprio fato de, em 6 anos, nós termos tido políticas que foram construídas por 13 anos destruídas, e o que é pior, a gente ter tido agora um recrudescimento da homofobia na sociedade, um aumento da rejeição ao casamento LGBT, que é ter mais. Uma coisa que é de cunho privado. Vamos ser bem sinceros, uma coisa de cunho privado. Isso não está interferindo em equilíbrio ou desequilíbrio. Se tivesse, por exemplo, criando empresas voltadas para isso, para acolher apenas pessoas LGBTQI+, não. Estou falando de uma coisa de privado. Eu querer que meu marido, ou ela querer que a esposa dela, enfim, as pessoas que queiram se unir, queiram que a herança fique para essa pessoa. Só isso. Mais nada. E que esqueceu, melhor, cresceu uma rejeição a isso, a uma coisa de cunho privado. E que só está em vigor porque houve uma norma judicial, não houve uma lei. E por que não tem lei? Porque se entrar em lei não é aprovado. E não é aprovado porque as pessoas ainda estão com a ideia lá que a gente já falou, que as pessoas têm que ficar vigiando o orifício anal alheio. Uma coisa absurda, é abjeta, que não tem nada a ver, tudo por conta de coisas que foram impostas por pessoas que decidiram que aqueles textos eram considerados os que deveriam ser colocados. Ou seja, a falta de conhecimento, a falta de noção política acaba levando a essas bizarrices. Mas continuando. Embora o Rui Falcão reconheça a fragmentação política tenha suas desvantagens no cenário eleitoral, o texto é de 2022, tampouco acredita que se podem subestimar as discriminações que esses distintos grupos sociais vivem no cotidiano.
Tem também a socióloga Flávia Rios, que em entrevista no jornal Nexo, explica como as lutas de mulheres, pessoas negras, indígenas, comunidade LGBT e outros grupos trazem à cena política, pública demandas por reconhecimento e igualdade, mas não está de acordo que são culpados pela divisão política, fragmentação política. Ela disse que esse discurso sobre o suposto divisionismo estabelece o pressuposto de que há uma oposição entre os grupos que reivindicam diversidade, pluralismo, respeito e reconhecimento, e os que reivindicam demandas materiais ou econômicas. Segundo ela, a estratégia da extrema-direita é não ocultar as pautas identitárias, mas confrontá-las, e apresentar-se abertamente contra elas. E a esquerda prefere desviar do debate, o que seria um erro, nas eleições de 2022. Na verdade, continua sendo uma dificuldade. E a gente vai falar sobre esse tema já já. E ela defende que a melhor estratégia é o esclarecimento e a defesa da vida, é não ocultar as pautas identitárias. Mas, o que o discurso político progressista precisa garantir é a pluralidade de vozes e das demandas sociais, porque esse é um dos maiores testes democráticos dos últimos tempos. O resultado foi o que a gente viu, aquela diferença mínima e que acaba levando a essas dificuldades ainda nos tempos de hoje. E aí, para a gente fechar, eu gostaria de falar sobre um tema. A gente já falou da lacração, desses problemas todos, e essa questão identitária ainda é uma problemática e que eu acredito que a gente precisa realmente, novamente, debate e alteridade. Você colocar no lugar do outro, entender o que se posiciona a questão do outro, saber acolher. Mas por que esse ponto eu resolvi trazer aqui também sobre a questão do identitarismo? Porque desde semana passada está havendo uma luta para se indicar uma mulher negra para o STF. E aí é que entra uma outra preocupação. A questão da diversidade é fundamental, mas a gente não pode esquecer dos problemas que a gente já teve de se fazer determinadas escolhas, de se colocar determinadas pessoas em determinados lugares e o negócio não sair do jeito como se gostaria, especialmente no STF. Em primeiro lugar, eu não sei exatamente quais são os critérios. O Lula procurou seguir critérios republicanos e o resultado foi esse. Pessoas que eram descomprometidas da causa social, estarem inseridas em lugares de decisão fortes, fundamentais e que traíram a causa do povo. Infelizmente, eu não posso negar ninguém. E quando falam que traíram a causa, significa que atuam em desconexão com a demanda popular. Isso não significa que deveriam agir de maneira populista. Significa que deveriam agir conforme determina o seu papel como servidores públicos e também como pessoas dedicadas à manutenção da lei e da ordem conforme a Constituição e conforme deveria ser o patamar para todas as pessoas. O melhor exemplo foi a própria prisão do Lula, a própria outras decisões, como o próprio impeachment. Enfim, nós temos uma sequência histórica que, na verdade, prejudicou não somente um partido ou um grupo político, prejudicou toda a população. Se formos pegar um histórico maior, a gente vai para acabar lá nos anos FHC, em que diversas determinações foram simplesmente levadas à frente e que até hoje prejudicam a população. Começar com navegação de cabotagem, lembrando também, só um detalhe fundamental, para cada empresa pública criada, havia uma lei específica. Bastou se criar uma lei geral de privatizações e essas leis caíram por terra. Quer dizer, você tem aí um arcabouço legal que certamente deveria ser repensado. Não seria, talvez, uma coisa específica para cada empresa, talvez tivéssemos que rever tudo isso. Mas o resultado foram as questões lá dos desmanches daquelas coisas políticas da Vale e tudo mais, daquelas duas barreiras que caíram, Mariana, infelizmente outra cidade vou ficar devendo, mas até hoje isso causa problemas e fruto, com certeza, ainda da privatização.
Então, a gente tem diversos pontos aí fundamentais e que foram simplesmente ignorados pelo Supremo Tribunal Federal como instituição e seus ocupantes. E que muitas coisas poderiam ter sido barradas, poderiam ter sido questionadas, mas por conta de pressões políticas e justamente por não estarem tão ligados a grupos políticos, permitiram que essas pessoas que foram colocadas nesses patamares aí sofressem alguma forma de pressão, e não fica tão evidente, mas a gente percebe pelas palavras e pelos discursos que o negócio foi um pouco mais complicado. É uma coisa que o Pedro Serrano já colocou para fora, essa questão do jogo de pressões ali no interior da STF, e que, a meu ver, necessitaria de uma reflexão sobre as pessoas que serão escolhidas a partir de agora, incluindo aquelas pessoas que já foram ali colocadas. E por que eu estou colocando isso? Eu vou trazer como exemplo, a gente poderia falar aqui do Sérgio Camargo, a gente poderia falar até do maquiador da família Bolsonaro, mas eu gostaria de trazer um caso que não está ligado exatamente a esse grupo, mas a desembargadora aposentada do Tribunal de Justiça da Bahia e que foi ministra dos Direitos Humanos. Vocês provavelmente não devem lembrar dela. Luiz Linda Dias de Valois Santos. Ela ingressou na magistratura em 1984 e se aposentou em 2011, sendo a terceira juíza negra da Bahia. Ela foi filiada ao PSDB e disputou a eleição para deputada federal pela Bahia em 2014, já aposentada. Filha de um motorneiro de bonde e de uma passadeira, lavadeira, neta de escravos, sofrida na infância o preconceito racial e circunstância que lhe inspirou a buscar a área do direito. Ela relata que o professor solicitou a compra de material de desenho, o pai adquiriu material precário, e à vista do material, o professor teria dito: menina, deixe de estudar e vai aprender a fazer feijoada na casa dos brancos. E ela chorou e teria respondido: vou ser juíza, e lhe prender. Ela estudou teatro e filosofia, se formou em direito na Universidade Católica de Salvador. Foi procuradora-geral do Departamento Nacional de Estradas de Rodagem, hoje o DENIT, né, Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes, e mais tarde passou em primeiro lugar no concurso da Advocacia Geral da União. Tornou-se juiz em 1984 e, o que é interessante, adotou o uso de colares do candomblé nas suas audiências. Foi a autora da primeira sentença de condenação por racismo no país em 1993. E, em 2003, criou o projeto Balcão de Justiça e Cidadania para a resolução de conflitos em áreas pobres em Salvador. Ela publicou um livro chamado Negro no Século XXI, em 2009. Foi promovida por antiguidade a desembargadora em 2011 e se aposentou alguns meses depois, e ganhou um prêmio Camélia da Liberdade, em reconhecimento à personalidade que promove ações de área de inclusão de afrodescendentes. Bom, e ela foi ministra dos Direitos Humanos no desgoverno Michel Temer. Foi indicada em 2016 para ocupar a Secretaria de Promoção de Igualdade Racial, estrutura subordinada ao Ministério da Justiça. E, em 2017, foi anunciada ministra dos Direitos Humanos, tomando posse no cargo no ano seguinte. E a atuação dela tentou melhorar a imagem do desgoverno, que no início não tinha nenhuma mulher nem pessoa negra ocupando os ministérios. Então, ocuparam pessoa negra e mulher. Em março de 2017, ela solicitou ao Supremo Tribunal Federal que todas as gestantes e mães de filhos pequenos pudessem converter a prisão provisória em prisão domiciliar, assim como foi concedida à ex-primeira-dama do Rio de Janeiro, Adriana Self. Isso ajudou a elevar a popularidade da ministra perante movimentos negros e feministas que demandavam por tais medidas. E recebeu diversos prêmios, enfim. Agora, o que eu queria comentar é o seguinte: o que mais chamou a atenção? Em 2017, ela protocolou um requerimento à Casa Civil pedindo a acumulação integral do salário de desembargadora aposentada com de ministra, o que ultrapassaria o teto do funcionalismo público, cerca de 60 mil por mês. E, enfim, isso já, além dos direitos inerentes ao cargo como moradia, departamento funcional, veículo com motorista e viagem de avião pela FAB. Na justificativa desse requerimento, Luiz Lindo alegou que trabalha,
quem trabalha sem receber é escravo, e que o cargo lhe impõe custos como se vestir com dignidade e usar maquiagem. Diante da repercussão negativa do episódio, ela desistiu do requerimento no início de novembro. Isso foi em outubro de 2017, e graças a disso. Apesar disso, o STF determinou que a desembargadora receba o valor dentro, enfim, parte desse valor, mas de qualquer forma isso foi colocado. Em novembro de 2017, Luiz Linda usou a referência de preta, pobre da periferia para se descrever um evento no Rio de Janeiro, onde anunciaria um investimento de 157 milhões nos programas sociais do Estado. Porém, a repercussão se deu de forma negativa, pois há menos de um mês ela tinha reivindicado esse salário, acumulando aposentadoria e salário de ministro. E, por fim, ela entrou à magistratura em 1974. Sendo assim, a repercussão de ter sido a primeira juíza negra do Brasil serviu de promoção para a imagem do desgoverno. No entanto, uma magistrada aposentada chamada Mélia de Aguiar Silva reclamou o título para si, pois seu ingresso na magistratura ocorreu em 1962, quase 20 anos antes. Em 2010, o Tribunal de Justiça da Bahia fez uma sessão solene para homenagear as magistradas negras do Estado, e Luiz Linda aparecia como a terceira na cronologia. Apesar do evento, ela continuou usando o título de primeira juíza negra em programas de televisão, além de ter usado tal título para fazer propaganda do governo da Bahia em 2013. Enfim, gente, é um negócio aí bastante delicado, porque são pessoas que, assim, tiveram toda até a princípio, uma atuação interessante, mas se perdeu. Eu poderia, no caso dela, porque é uma pessoa que a gente quase não nota. Não vou dizer que ela poderia ser uma indicada, porque ela está aposentada, e pela idade acho que ela não poderia mais assumir cargo nenhum nesse ponto. Mas é um caso de uma pessoa que teve uma trajetória interessante, mas que assim que assumiu um cargo, se perdeu. E um outro caso mais famoso, que a gente pode pegar, é o caso do Joaquim Barbosa. O Lula queria indicar um negro para o STF, e foi justamente o que acabou com o partido. E essa é uma outra questão delicada. A questão de você ter um passado de procurador, como foi o caso dele, a Luiz Linda foi juíza, e o Joaquim Barbosa atuou como procurador, e não exatamente como juiz, de acordo com pessoas também da área do direito, conforme já conversei. E no caso da Luiz Linda, como outras pessoas, como colocaria o Sérgio Camargo, são pessoas que serviram à direita no momento em que puderam. E até que ponto a Luiz Linda, até durante o histórico dela, fez um trabalho interessante no sentido de investir em pontos essenciais para a cidadania, ou melhoria das condições da cidadania preta, periférica. Mas até ela pediu também uma associação aí de ganhos no trabalho de desembargadora com o salário de ministra, e o negócio ia simplesmente dobrar o salário dela, porque os salários eram mais ou menos os mesmos. Então, gente, há que se ter um cuidado com essa escolha, para que a gente também não pense que basta colocar uma pessoa em determinadas condições para que as coisas fluam conforme deveriam ser no ponto de vista de melhoria da justiça social no Brasil. Então, que seja uma escolha bem feita e uma pessoa comprometida, e que não se deixe levar por pressões que levem a, por exemplo, atuar, como, por exemplo, foi o caso de um advogado do MST ser a pessoa que mais atrapalhou a vida da esquerda dentro do Supremo Tribunal Federal. Eu vou preferir não dizer o nome, mas quem conhece os fatos já sabe de que eu estou falando. Então, gente, é isso que tínhamos para hoje. Novamente, programa gravado, porque nós estamos aí num momento em que eu não posso estar aqui às terças-feiras, 6h30 da tarde. E esperamos que menos lacração, mais política, seja ela identitária, seja ela por justiça social, e combate à homotransfobia por meio da conscientização e
da alteridade. Preferência não somente no âmbito da esquerda, mas no âmbito da direita. Infelizmente, a gente só vai ver a tentativa da lacração e do uso da comunidade para acumular mais bens, que é o contrário do que a esquerda, a princípio, deseja e procura realizar. Nós queremos justiça social, nós queremos a superação dessa desigualdade, a superação de toda essa dificuldade que a direita nos impõe. E lembrando que o grande mal da humanidade se chama capitalismo. E é por causa dele também que estamos aqui, sobrevivendo às nossas custas. E lembrando, nós somos o canal Paz e Bem, um canal de espiritualidade plural, um canal em que nós podemos conversar sobre diversos temas dentro do âmbito das questões de esquerda. E por isso mesmo pedimos a sua colaboração, no seu joinha, nas suas maneiras que for possíveis, e dentro das possibilidades também, colocando para nós, colaborando com a assinatura solidária, o link está aqui na nossa descrição. Te agradece a sua presença, te agradece também quem puder compartilhar, para que a gente possa conversar com calma, sem radicalismos, e sempre pensando em nos melhorarmos espiritualmente falando, também como seres humanos, aqui no nosso ambiente. Então, agradecemos a sua presença e até a próxima, pessoal. Tchau, tchau. Ficamos aqui e semana que vem estamos de volta. Tchau, tchau. Paz e bem.